Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no princípio que está por trás de qualquer mudança que realmente dura, sabe? A inspiração vem da obra do Stephen Covey. Vamos descobrir por quê tantas tentativas de melhorar acabam falhando e qual é a abordagem que, no fim das contas, funciona de verdade. Para começar, vamos conversar sobre algumas frustrações que, olha, talvez soem bem familiares. São aqueles problemas que insistem em aparecer, que parecem nunca ir embora, não importa o que a gente faça. Sabe aquela sensação de estar preso em um ciclo? De ficar tentando resolver as mesmas coisas, de novo, com a impressão de que nada muda de verdade? Pois é, essa é uma experiência humana que muita gente conhece bem. Olha só esses exemplos tirados direto da fonte. Frases como meu casamento empacou ou nunca dá tempo para fazer tudo, isso não é uma falha isolada de uma pessoa ou outra. São, na verdade, sintomas de um problema mais profundo, que afeta um monte de gente que só está buscando uma vida mais produtiva e com mais paz. E aí, o que a gente costuma fazer? Corre atrás de soluções rápidas, né? Vai em seminários, tenta um método novo de planejamento e, assim, até pode ajudar um pouquinho na superfície, mas aqueles problemas de raiz, a fonte da nossa frustração, eles continuam lá. A grande questão é, por quê? Para a gente entender por que essas soluções rápidas costumam falhar, a gente precisa olhar para duas abordagens que são totalmente diferentes quando o assunto é crescimento pessoal e sucesso. Agora, o que é fascinante nesse slide é essa distinção. De um lado, a gente tem a tal da ética da personalidade. Ela foca na imagem, nas técnicas, na aparência de sucesso. É a abordagem de fora para dentro. Do outro lado, tem a ética do caráter, que foca em princípios como integridade, humildade. Ela trabalha de dentro para fora. Basicamente, uma é sobre dar um polimento na superfície, a outra é sobre fortalecer a base, o alicerce. E essa citação do Einstein, ela resume isso de um jeito brilhante. Não dá para resolver problemas profundos com um pensamento superficial. É preciso um novo nível de pensamento, uma mudança fundamental no jeito como a gente enxerga as coisas. Então, que nível de pensamento mais profundo é esse? Bom, tudo se resume a um conceito muito poderoso que o Covey explora bastante: os paradigmas. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Dê uma olhada bem atenta nesta imagem. O que é que salta aos olhos primeiro? Num primeiro momento, talvez o que apareça seja a imagem de uma mulher jovem, elegante, com o colar, olhando para longe. É uma interpretação, e tá tudo certo com ela. Mas, se a gente olhar de outro jeito, também é possível ver uma senhora idosa, com o nariz bem grande, um chale. As duas figuras estão ali, no mesmo desenho. A diferença está em como a gente percebe. Isso é um paradigma. Não é só o que a gente vê, mas como a gente interpreta o que vê. É o nosso mapa da realidade. E cada pessoa tem o seu. E esse mapa, ele comanda tudo. E aqui está o ponto central da coisa toda. Tentar mudar atitudes e comportamentos, que é o que a ética da personalidade faz, sem nem olhar para os paradigmas que criam eles, é como tentar mudar a cidade mexendo só no mapa. É um esforço que não leva a lugar nenhum. A mudança de verdade acontece no nível do paradigma. Com essa ideia dos paradigmas em mente, a gente finalmente pode entender a solução. A abordagem de dentro para fora. E o melhor jeito de ilustrar isso é com uma história pessoal e muito forte do próprio autor. O Covey conta que um dos filhos dele tinha muitas dificuldades. Os pais, cheios de boas intenções, tentaram motivar o menino, ensinar com técnicas, mas nada funcionava. Era uma abordagem de fora para dentro. A grande virada de chave aconteceu quando eles pararam de tentar consertar o filho e começaram a trabalhar neles mesmos, mudando o jeito que eles viam o menino. Em vez de vê-lo como alguém inadequado, passaram a enxergar ele como completo, capaz, no seu próprio ritmo. Essa mudança interna dos pais transformou tudo e o menino floresceu. A lição aqui é clara e muito poderosa. A mudança mais eficaz, aquela que dura, não vem de tentar mudar os outros ou as circunstâncias lá fora. Ela começa aqui dentro, com os nossos próprios paradigmas. Certo, mas como é que se aplica isso no dia a dia? Para passar do conceito para a prática, existe uma ferramenta mental que ajuda bastante. Pensa num círculo bem grande que engloba todas as nossas preocupações. A economia, a política, o jeito que as outras pessoas agem, são coisas que ocupam a mente, mas sobre as quais a gente tem pouco ou nenhum controle direto. Agora, dentro desse círculo grandão, tem o menorzinho, o círculo de influência. Nele está tudo aquilo que a gente pode, de fato, controlar.
Nossas escolhas, nossas reações, nossos hábitos, as palavras que a gente usa. A abordagem de dentro para fora significa basicamente focar toda a nossa energia e esforço nesse círculo de influência. Quando a gente trabalha nas coisas que pode mudar, esse círculo ele se expande. Por outro lado, se a gente foca no círculo de preocupação, só ficamos mais frustrados e, na prática, a nossa capacidade de influenciar positivamente as coisas diminui. Essa frase, ela resume a essência da proatividade. As coisas acontecem, as circunstâncias externas estão aí, mas entre o que acontece e a nossa resposta, existe um espaço. E é nesse espaço que está o nosso poder de escolher, a nossa liberdade. E essa escolha, ela está totalmente dentro do nosso círculo de influência. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Olhando para a própria vida, para os próprios desafios. Em que área é possível parar de focar no que é externo e começar a trabalhar de dentro para fora? Qual pequeno paradigma, qual pequena reação que está bem ali, dentro do círculo de influência, pode ser o ponto de partida para uma mudança real e duradoura? Encontrar essa resposta, bom, esse já é o primeiro passo.